palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Batista e trago até você as palavras de esperança. Hoje nós vamos falar de Rafael, o anjo cura de Deus. E, na verdade, hoje é aquele dia na leitura onde Rafael revela quem ele realmente é e toda a graça que ele foi derramada pela ação de Deus. Então, acompanhe comigo a leitura que está em Tobias capítulo 12, do versículo 11 ao 22. Vamos juntos refletir toda a palavra de Deus que é tão rica, tão bela. Vou descobrir-vos a verdade sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: a paz esteja convosco, não temeis. Quando eu estava convosco, eu o estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer essas palavras, desapareceu diante deles e eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura de hoje traz para nós algo inusitado, algo muito interessante, né? O anjo que se revela para Tobit e Tobias, para a família, né? Ele se manifesta e revela com clareza quem ele é. E a palavra conta de uma forma tão bonita, né? Ele dizendo, ele conversando com eles: olha, vou descobrir para vocês a verdade, sem nada vos ocultar. Então ele realmente conta quem ele era e qual o motivo da sua presença junto com Tobias e o seu pai, e também Sara, né? E ele é interessante que aqui esse versículo vai dizer, ele falando para o pai, né, Tobit: quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Nós percebemos aqui que a caridade, aquilo que é feito com amor, com a entrega plena, jamais fica sem resposta. Entende? Tobit, naquele momento que ele fazia esse gesto concreto, eu não sei, mas a palavra que nós lemos lá no início, primeiro, segundo capítulo, não fala que ele rezava, fala que ele fazia essas obras de caridade, né? Ele pegava os mortos, escondia na sua casa e à noite ele sepultava. E a palavra vai dizer, o anjo vai contar para ele que, olha, quando você fazia isso, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. E ele conta no mínimo um segredo que deixa a gente intrigado, né? Versículo 13. Mas porque eras agradável ao Senhor,
foi preciso que a tentação te provasse. E ao ler esse versículo, eu lembro de Jó. Jó era um homem temente e agradava a Deus. E ele também passou pela provação, passou pela tentação. Aí você poderia falar assim, nossa, mas Deus, ele faz isso com a gente. Amados, até o próprio Jesus foi tentado. Na oração do Pai Nosso, a gente reza o quê? Não nos deixeis cair em tentação. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. É ser tentado, testado, provado. O inimigo de Deus não vai ficar quieto diante de uma alma, diante de uma pessoa que luta para fazer o bem, que luta para viver de forma honesta, de forma santa. Então as pessoas que tentam viver a vida o mais correto possível, sempre são provadas, sempre são testadas. O inimigo ele vai ficar tentando quem já está do lado dele? Não vai. Então ele vai ficar provando, colocando situações difíceis na vida daqueles que servem a Deus e fazem a vontade de Deus com tanto amor. João, o que fazer quando eu caio em tentação, quando eu vacilo, quando eu sou pego nas emboscadas que o inimigo arma para mim? Se arrepender verdadeiramente, pedir perdão. Mas eu caio hoje e passa um tempo, eu caio de novo. Pede perdão e recomeça, irmão. Nós não podemos nos acomodar ao erro. Se eu estou vivendo no erro, eu tenho que lutar de todas as formas, com toda a minha força, para não cair novamente. E não adianta, isso é algo que todos nós, infelizmente, enfrentamos na nossa vida. Principalmente aqueles que tentam fazer a vontade de Deus constantemente. Então a provação, olha que a palavra vai dizer, mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse para ver se você realmente é uma pessoa de Deus. Então até esse sofrimento que nós vivemos aparente, Deus permite. Não é Deus que nos testa, não. Deus permite essa provação, que é o mesmo que nós estamos vivendo hoje, a nível de quase que de mundo inteiro, nessa questão do coronavírus. Será que não foi Deus? Ou melhor, com certeza foi Deus que permitiu. Deus não quis, mas Deus permite. É um ato permissivo da parte de Deus. Ele permite que a provação bata a nossa porta. É difícil? É doloroso? Muitas pessoas morrem? É muita dor? Sim. Mas esses que morrem também são aqueles que tinham o seu momento, tinha a sua missão, tinha a sua obra a cumprir. Cada um de nós temos o seu dia, aquele dia que Deus irá nos chamar. De qual forma que vai ser? Não sei. É doloroso ouvir isso? Confuso? Difícil? Sim. Muitas das vezes é até inaceitável da nossa parte. Mas Deus tem a forma de manifestar o seu amor. E agora olha o que está no versículo 14. Por isso que eu quero dizer que Deus tem a sua forma de manifestar o seu amor. Ele permite a prova para nos santificar. Ele permite a prova, porque se nós tivéssemos a vida totalmente acomodada, irmãos, sem nenhuma provação, sem nenhuma dificuldade, eu não vou dizer de ninguém não, vou dizer de mim. As minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas dificuldades pessoal, em família, me fazem rezar. Por exemplo, esse momento Palavras de Esperança, ele surgiu no início dessa pandemia, quando eu me vi num momento assim, que eu tinha que fazer algo. Mais do que fazer para o outro, eu tinha que fazer também por mim. Eu precisava de criar um hábito de oração. E a vida inteira eu tive muita dificuldade de levantar de madrugada, de levantar mais cedo. Então eu lancei esse desafio para mim, até em reparação dos meus pecados, dos meus erros. E transformei isso em uma palavra que de início eu mandava para os amigos, mandava para algumas pessoas. Agora hoje eu já não tenho mais nenhum controle sobre quem essa palavra chega, sobre o que ela tem feito no coração das pessoas. Não porque eu sou ou eu faço, não, porque Deus faz. Então ele pega de um cara limitado, fraco, cheio de defeitos, cheio de pecados, que luta contra si mesmo, que luta contra os seus
como Paulo, é o seu espinho na carne, que cada um de nós temos esse espinho na carne, que é testado, provado, passa por dificuldades todo dia, usa de uma pessoa como essa para que uma mensagem simples, mas verdadeira e sincera da parte de Deus chegue ao coração de tantas pessoas. Hoje deixei para levantar já pela manhã, para ir cumprir com as minhas obrigações, e daqui a pouco, ao que eu abro a caixa de mensagem, tá lá um monte de mensagem. Cadê você? Cadê a mensagem? Tá chegando, tá indo. Então tem dia que o cansaço é muito grande, então eu tenho que organizar meus horários, mas graças a Deus todos os dias por volta de 4h30, 5 da manhã nós estamos rezando. Estamos em oração. Senhor, piedade, Senhor, misericórdia, compaixão de minha alma. E assim eu digo para você, irmão, errou, pede perdão, se arrepende de forma verdadeira, recomeça. Provado todos nós somos, batalhas todos nós vivemos, mas Deus não nos desampara. E olha que interessante, versículo 14, o anjo dizendo: agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho, que é tudo que nós lemos nos capítulos anteriores. Foi o que Rafael fez em favor de Sara, em favor do velho Tobias, no caso Tobite, e em favor do próprio Tobias, dando-lhe Sara por esposa, Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor, dos coros dos anjos, daqueles que estão a todo instante na presença de Deus em adoração, mas também cumprindo a missão em favor de toda a humanidade. Então, quando eles ouviram essas palavras, o que aconteceu? Eles ficaram fora de si, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse: olha, a paz seja convosco, não temeis. Quando eu estava convosco, eu o estava por vontade de Deus. Que coisa extraordinária. Deus permitiu as dificuldades, permitiu as provações, mas Deus enviou os seus anjos. E eu repito aquilo que eu disse há algum tempo atrás. Quais são os anjos que Deus colocou na sua vida? Hoje, graças a Deus, nós também entendemos esses anjos como pessoas que Deus vai colocando à nossa volta. Mas nós não podemos fazer de cegos a isso, não. E nem dizer que um anjo de Deus não irá nos visitar. Esses anjos nos visitam de forma muito bela. Podemos ter a certeza que nós temos o anjo da guarda que nos acompanha, e em momentos específicos de nossa vida, os anjos de Deus são enviados em nosso socorro. Claro, Maria, Deus permitiu que ela visse Gabriel. Tobias e seu pai Tobite, Deus permitiu que eles vissem Rafael. Então isso é muito belo. Em alguns casos, a palavra vai relatar que os anjos podem até ser vistos. O Salmo 90 vai dizer que Deus vai colocar anjos à nossa volta para nos guiar e nos proteger. Então esses anjos existem e eles estão sempre à nossa volta a nos sustentar e nos proteger. E a palavra vai terminar dizendo, versículo 19: parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível. Minha bebida não pode ser vista pelos homens, é chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. É o anjo deixando bem claro que ele realmente era um anjo de Deus, e que agora, a partir daquele momento, que eles pudessem bendizer a Deus e propagar tudo aquilo que Deus tinha feito em favor de cada um deles. Acabando de dizer essas palavras, desapareceu diante deles e eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Deus é maravilhoso. Nós queremos te louvar, Senhor, por todas as graças, por todas as bênçãos, por toda a vossa misericórdia, o vosso amor derramado em nosso favor. Abençoai esse domingo, abençoai nossa família, abençoai nossa missão e todos aqueles que pediram as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Deus nos abençoe grandemente. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor,
palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.